Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste vídeo, meus amigos, a gente vai falar bastante aí sobre essa situação envolvendo o futebol do Vasco da Gama, patrocínios aí sendo confirmados, e a gente vai falar muito sobre a situação da reunião de hoje no Conselho Deliberativo, que a princípio deverá acontecer às 19h30. Digo a princípio porque o Roberto Monteiro poderá simplesmente obter uma liminar na justiça para que isso não venha a ocorrer. E eu vou dar a minha opinião aqui. Bom, é o seguinte, a gente vai falar muito sobre a situação aí envolvendo reforços, né? Tem jornalista já dizendo que o Cristiano Ronaldo vai jogar no Vasco da Gama, perfeito? E a gente vai falar sobre a notícia que a gente tomou conhecimento hoje, onde o Vasco da Gama poderá ser o responsável aí pelo Maracanã, se virar aí a situação da SAF. Bom, vamos lá, vamos conversar aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, com relação ao futebol do Vasco da Gama, rapidamente, ontem o Vasco treinou lá em São Januário, o CT está passando aí por uma reestruturação no que tangencia o gramado, e o Zé Ricardo está preparando a equipe aí para as 3 decisões que a gente vai ter. Primeira decisão, Fluminense, deverá ser o jogo mais difícil do ano até aqui, uma equipe muito qualificada. Depois a gente vai para Araraquara, é a nossa estreia na Copa do Brasil, e vamos enfrentar aí depois o nosso maior rival, o Mulambo da Gávea. Então a gente almeja sorte aí ao Vasco da Gama, é o que a gente estima ao nosso clube querido. Bem, o Vitor Roma ontem ele se pronunciou, ele que é o VP de marketing do Vasco, sobre a situação aí envolvendo os patrocinadores do Vasco da Gama. A gente vai ter uma mudança brutal aí na camisa do Vasco da Gama, caso a SAF seja aprovada. Os atuais patrocinadores deverão sair. Inclusive aí a Capa poderá deixar de ser a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. É um contrato aí que tem sido muito criticado pela diretoria do Vasco desde quando ela entrou, então a gente terá mudanças. E o Vitor Roma confirmou ontem que o patrocinador da manga da camisa do Vasco já está fechado pelo valor aí de 15% a mais aí do que a Avan pagava. Então é cerca de 5,5 milhões esse patrocínio aí. O Vasco que está precisando muito e muito aí de dinheiro. Bem, meus amigos, sobre a situação aí da reunião de hoje que está dando o que falar. Está marcada a reunião do Conselho Deliberativo a princípio para as 19h30. O Roberto Monteiro simplesmente judicializou, ou vai judicializar, melhor dizendo, o processo da SAF no Vasco da Gama, com o intuito de tentar melar essa situação. Eu penso da seguinte forma, gente: as coisas devem ser feitas de acordo com o Estatuto do Vasco. O que reza o Estatuto do Vasco da Gama? Essa situação precisa passar pelo Conselho Deliberativo, havendo aí 2/3, né, de aprovação
ocorrerá uma Assembleia Geral extraordinária para o sócio simplesmente dizer se é a favor ou se é contra. Eu sou totalmente contra, mas se o sócio resolver, o que vale é o direito democrático de cada um. A maioria vence. E é o seguinte, acontecendo, a gente vai torcer para que o Vasco da Gama obtenha êxito. Ninguém vai ficar aqui torcendo contra. Mas o Roberto Monteiro, ele está ingressando aí com essa ação e vai tentar uma liminar aí até a hora dessa reunião para que isso não venha a acontecer. Bom, com relação a esse empréstimo de 70 milhões, eu já falei aqui que o Vasco se colocou numa posição ruim sobre essa situação. Por quê? Muito embora o Vasco da Gama precise aí de dinheiro, o Vasco vai ter até setembro para poder simplesmente aí pagar esse empréstimo aí com juros aí de 15%. E se o Vasco não pagar, vai colocar aí à disposição aí 4 jogadores. Inclusive ontem o Gabriel Peck já foi citado como um deles. Então, minha gente, a situação é a seguinte, tá? A gente vai ter a reunião hoje, o Vasco precisa de grana, a tendência é que esse empréstimo aí, havendo a reunião, seja aprovado sem problema nenhum, né? Até porque ontem a gente teve uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, onde a desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, né, intimou, deu prazo para o Vasco da Gama de 5 dias para o Vasco quitar as parcelas aí atrasadas do regime centralizado de execução. Eu quero o melhor para o Vasco. O Vasco está precisando desse dinheiro aí. O Vasco não vai arrumar dinheiro nos próximos 5 dias e fica aquela saia justa. Aprova ou não aprova? Essa é a questão. E, gente, tem muito jornalista aí falando que o Cristiano Ronaldo vem jogar no Vasco, né? Falando aí que o Ibrahimovic vai jogar no Vasco, que o Keita vai jogar no Vasco. Já colocaram aí até o Rames Rodrigues, né? E a gente vai cobrar, depois a gente vai cobrar. Se vocês estiverem sacaneando o Vasco, a gente vai cobrar. E sobre a situação aqui do Maracanã, hoje a gente teve uma notícia vinda lá do Atenção Vascaínos, que a SAF passando o pessoal que está simplesmente aí cuidando da SAF do Vasco, né, que comprou essa situação, pretende aí fazer parte aí do movimento para poder administrar o Maracanã. Então o Vasco, como SAF, iria participar dessa licitação para que o Maracanã ficasse aí em posse do Vasco da Gama, né? Então vamos ver como que essa situação vai se desdobrar. Por enquanto, né, é um mundo azul aí que a imprensa está propagando. A gente torce para que dê certo, para que seja justamente dessa forma, né? Que o nosso time tenha Cristiano Ronaldo, enfim, né? Mas vamos aguardar para a gente poder ver como que vai ficar. E, gente, respeitem a opinião alheia, porque isto é tudo, certo? Eu sou contra, se você é a favor, amém. E vamos que vamos, e vamos torcer pro Vasco da Gama sem sacanagem e sem molecagem, certo? Deixem aí nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!